Pessoal, boa noite Boa noite. a todos. Vou pedir, para desligar os microfones, a gente já vai iniciando, dando início. Agradeço a presença de todos. Vou pedir, para Gilson fazer a oração inicial, porque eu vou fazer o exórdio. E em seguida, nosso amigo Emilson, que hoje a noite é dele, vem com a palestra o tema Zaqueu, o publicano. É isso? Então, Gilson Paiva. Boa noite a todos, que a paz do Jesus esteja com todos nós, que esse evangelho da noite de hoje seja bem proveitoso para aqueles que admitem a sua existência em seus corações. Deus possa resplandecer as nossas almas nesse dia. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de amor, assim na terra como em todo o mundo habitamos. Pão do corpo, do Espírito da luz, perdoai a nossa ofensa, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam e nos deu. Não deixe cair nas lamentações e de todos os males, porque teu reino poder. Ave Maria, cheia de graça, vem convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, hoje, amanhã e sempre. Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. Quando houver hora que leva amor, quando houver ofensas que levam perdão, quando houver escolas que levam milhão, quando houver dúvidas que levam quando houver isso que leva a verdade, quando houver desespero que leva a esperança, quando houver tristeza que leva a alegria, quando houver guerras que leva a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais, consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido, amar que ser amado. É dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado e desencarnando que eu vejo para todo o tempo. Graças a Deus, Deus ilumina todo mundo nesse dia de hoje. Irmão, presidir naturalmente o seu evangelho com muito orgulho. Obrigada, Gilson. Exórdio pelo livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Contempla mais longe, capítulo 72. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão. Jesus, Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 38. Para o esquimó, o céu é um continente de gelo, sustentado a focas. Para o selvagem da floresta, não há outro paraíso, além da caça abundante. Para o homem da religião sectária, a glória de além-túmulo pertence exclusivamente a ele e aos que se lhe afeiçoam. Para o sábio, este mundo e os círculos celestiais que o rodeiam são pequeninos departamentos do universo. Transfere a observação para o teu campo de experiência diária e não ouvides que as situações externas serão retratadas em teu plano interior, segundo o material de reflexão que acolhes na consciência. Se perseverares na cólera, todas as forças em torno te parecerão iradas. Se preferes a tristeza, anotarás o desalento em cada trecho do caminho. Se duvidas de ti próprio, ninguém confia em teu esforço. Se te habituastes às perturbações e aos atritos, dificilmente saberás viver em paz contigo mesmo. Respirarás na zona superior ou inferior, torturada ou tranquila, em que colocas a própria mente. E dentro da organização,
na qual te comprases, viverás com os gênios que invocas. Se te detens no repouso, poderás adquiri-lo em todos os tons e matizes. E se te fixares no trabalho, encontrarás 1000 recursos diferentes de servir. Em torno de teus passos, a paisagem que te abriga será sempre em tua apreciação aquilo que pensas dela, porque com a mesma medida que aplicares à natureza, obra e viva de Deus, a natureza igualmente te medirá. Que exórdio bonito, né? Se alguém quiser dar uma olhadinha depois, capítulo 72. E fala justamente sobre a sintonia, né? A gente fala da sintonia do mundo, do universo, mas tudo que nós colhemos dela é aquilo que temos plantado dentro de nós, né? E é tudo que está dentro da gente. Se a gente é uma pessoa que vive, que nada está bom, que vive a reclamar, aliás, nada vai estar bom. Pode vir quem quer que seja fazer qualquer coisa e a gente sempre vai reclamar. Se a gente, nas dificuldades da vida, que é o que eu costumo pensar realmente, ver isso como uma lição, como um aprendizado, pode vir o que vier. Não abala, não. Só serve para fortalecer. Geralmente eu costumo pensar assim, principalmente nos últimos acontecimentos nossos, né? Se a gente pegar certos acontecimentos, pegar as lições, a gente vai se fortalecer para numa próxima situação a gente saber conduzir. Isso é o que é importante. Bom, Emilson, fica à vontade, viu, meu amigo? Boa condução aí na palestra. Ok. Que todos, né? A escolha desse tema, quando Zaqueu, o publicano, no episódio de Zaqueu, eu vejo como uma das passagens principais, como todas as passagens são principais do Evangelho. Mas essa principalmente porque fala de um dos maiores milagres de Jesus, que não foi a cura, não foi um milagre de cura física. Foi um milagre espiritual do cidadão chamado Zaqueu, o coletor de imposto. E esse é o grande milagre das nossas vidas, porque é o milagre eterno. Quando você acorda para Jesus, quando você acorda, tem essa visão e o conhecimento profundo do que significamos, principalmente nessa passagem terrestre. Este, sim, é o milagre espiritual. O milagre físico geralmente é passageiro. É a cura de uma doença, é a cura de algum tipo de imperfeição física mesmo. Mas o milagre espiritual, ele é eterno. Ele prossegue em outras vidas. Então, essa passagem de Zaqueu nos remete a isso. E a gente vai entender aqui quem era Zaqueu e a capacidade que ele teve depois de que conheceu Jesus e que inteligentemente foi procurar Jesus, quando, na verdade, Jesus já vinha o procurando, porque Jesus veio para buscar, não veio para os sãos, veio para os que tinham complicações, para aqueles que tinham dificuldades, que tinham deficiência, principalmente na condição moral, na condição do seu próprio trabalho, que Zaqueu era um cobrador de imposto. Então, nesse sentido, essa passagem de Zaqueu é importantíssima. Até quando ele vai demonstrando o esforço que ele teve, né? A capacidade de arrependimento e a capacidade de transformação. Para isso, eu sempre gosto de me basear em um texto, né? Porque, acima de tudo, eu não me considero, estava até conversando isso anteriormente com ele, eu não me considero um palestrante. Eu sempre procuro, eu queria ser mais entendido como um expositor das coisas que estão contidas em um livro,
em um livro da doutrina, principalmente a nossa doutrina, consubstanciado naquele entendimento que está ali, naquela aprovação que está ali, que foi emanada de espíritos superiores em comunicação com Kardec, que as codificou. Então, em cima disso, eu gosto de... É como se estivesse numa sala de aula em que eu fosse tirando do livro relativo àquela matéria, aquele artigo, em cima do que está escrito ali. A gente vai desenvolvendo para que nós todos em conjunto, que fazemos parte desse encontro, participem de uma forma integral. Todos participem da mesma forma dessa exposição e dessa análise que a gente vai procurar, dentro, né, das nossas possibilidades, transmitir da melhor maneira possível. Eu só andei muito aqui na página, mas é só um minuto aqui. E vamos, a princípio, no estudo aprofundado da doutrina espírita, da qual eu faço o estudo semanal, às quinta-feiras, caiu que também, na quinta-feira, nós estudamos Zaqueu. Deu exatamente certo com a exposição que nós vamos fazer hoje, que é esclarecer a respeito da importância da conversão de Zaqueu, que muitas vezes entende como uma passagem em que Jesus fala da riqueza, em que a riqueza não é um mal, mas sim é um mal quando não é bem utilizada. É uma prova, inclusive. Mas o que essa passagem de Zaqueu, que era um homem muito rico, mas era uma riqueza oriunda de coisas ilícitas. Zaqueu era um cobrador de imposto, que, por sinal, nessa minha passagem aqui, eu também exerço essa profissão, já estou aposentado. Foi muito interessante também falar sobre isso, mas Zaqueu se aproveitou do mandato que tinha. E era um homem de muita importância na cidade de Jericó, inclusive era chefe de todos os coletores de impostos, né? Mas vamos aqui, de acordo com o que está aqui, e eu peço a vocês um pouco de paciência e de entendimento, que a gente vai narrando aqui e, ao mesmo tempo, nós vamos tecendo alguns comentários. E eles começam dizendo que muitos viam em Zaqueu o avarento incorrigível. Ele, entre aspas, Jesus, no entanto, olha só Jesus, nele identificou o homem rico, Jesus identificou em Zaqueu o homem rico, mas de nobre coração. Jesus, que com sua mediunidade peculiar, com seu entendimento, que todos nós já sabemos, identificou naquele homem rico um homem rico de nobre coração, capaz de transfigurar a riqueza em trabalho, capaz de transformar sua riqueza em trabalho e beneficência, independente da riqueza ilícita, da maneira como ele roubava também, como ele superfaturava os impostos, do jeito que ele fazia. Do jeito errado que Zaqueu era, Jesus identificou nele. Olha só, é para a gente entender Jesus também e compreendê-lo, que ele não veio aqui só para os sãos. Ele entendeu que, mesmo naquele homem, ele tinha a grande coisa que ele mais espera de todos nós, que vem do coração, do amor ao próximo. Zaqueu foi um arrecadador de impostos que enriqueceu ilicitamente e vivia defraudando o próximo com exações e lucros escandalosos. Mas, a despeito disso, a doutrina do mestre encontrara ressonância em seu coração e, por isso, ardia em desejo de conhecê-lo. Quem diz aqui, isso aqui é Rodolfo Calajão, do livro Páginas do Espiritismo Cristão. Aí vamos para o texto evangélico, que é o que está explicitado aqui no estudo. O texto evangélico começa: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando,
E eis que ali havia um homem chamado Zaqueu, e era um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e ele procurava ver quem era Jesus, não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Zaqueu, apesar de todas essas condições que tinha, ele tinha deficiência, problema da altura. Há outras manifestações, outros ditos, como lá na frente nós vamos ver o que Humberto de Campos também narra. Eu já fiz depoimentos sobre Zaqueu, que ele tinha dificuldades até físicas, né? Da questão até da beleza, era uma pessoa muito feia, tinha dificuldade de relacionamento, de aproximação até com as mulheres. Mas era um homem rico, poderoso e, acima de tudo, mas ele tinha suas dificuldades, e nessa dificuldade de encontrar Jesus, ele subiu numa figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse, olha só, Jesus foi logo dizendo, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E, apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. Isso na frente da multidão. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Isso está em Lucas 19, de 1 a 10. Porque, e lembrando, voltando a lembrar, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O episódio de Zaqueu, relatado pelo evangelista Lucas, nos conduz às seguintes reflexões. Por ele compreendemos que há, como sempre houve e haverá, certas almas que se entregam ao mal apenas porque não foram despertadas para o bem. Almas que preservam, contudo, alguns escaninhos indenes às misérias e torpezas mundanas, constituindo-se terreno fértil onde a semente dos ideais nobres e generosos pode a qualquer momento germinar, florescer e frutificar abundantemente. Zaqueu era uma dessas almas. Arrecadador de impostos, enriquecera ilicitamente e vivia defraudando o próximo, com exações e lucros escandalosos. Mas, a despeito disso, a doutrina do Mestre encontrara ressonância em seu coração e, por isso, ardia em desejo de conhecê-lo. Nós observamos que Zaqueu, imediatamente, como tem no relato acima, ele já vai acontecendo a transformação. No momento em que ele diz, o que eu tiver, a metade do que eu tenho, Senhor, eu vou dar aos pobres. E aquele do qual eu usurpei, né? Eu não cobrei da forma correta, eu vou devolver. Aí vem um arrependimento imediato. Aquele da qual eu usurpei na cobrança dos impostos, eu vou dever 4 vezes. Não sai na palavra, mas é isso mesmo. Devolver 4 vezes, multiplicar por 4 e devolver, restituir. Nós verificamos que, segundo a lei mosaica da época, se você roubava um boi, digamos assim, se você vendia um boi que não era seu, você teria que devolver dessa forma, 5 vezes o valor do boi, era mais ou menos por aí. E dele já vem o imediato arrependimento.
O encontro de Zaqueu com Jesus ocorreu em Jericó, cidade localizada a 12 quilômetros do Mar Morto, cujo nome significa provavelmente Lua, ou Cidade da Lua. Essa localidade da Judéia era, à época de Jesus, a segunda cidade mais importante da Palestina, de comércio intenso, onde ocorria grande circulação de dinheiro. E você imagina aí, até pelo conhecimento que eu tenho dessa estrutura, Zaqueu era chefe dos coletores, né, numa cidade de Jericó. Você veja a importância que esse homem tinha, o poder que ele tinha, porque o imposto, o tributo é quem faz todas as obras de governo. É com dinheiro que você consegue fazer todas as realizações. O governo que não arrecada impostos, ele não tem condições práticas de administração de nada. Então, Zaqueu tinha esse poder e, acima de tudo, além do poder que ele tinha, da movimentação financeira que ele tinha, inclusive como chefe de todos os coletores, ele, ainda acima daquela do devido, ele ainda conseguia arrancar mais dinheiro, vamos dizer, da população. Aparentemente, o encontro entre Jesus e Zaqueu foi casual. Aparentemente. Sabemos, porém, que não foi assim, como se observa no último versículo do texto evangélico. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Por outro lado, sabemos que Jesus aproveitava todas as circunstâncias para ensinar e encaminhar as pessoas ao bem. Assim também aconteceu com Zaqueu, que a partir daquele instante teve a existência transformada. A ida a Jericó foi um momento especial para Jesus, porque logo depois começaria seu suplício, culminado com a crucificação. Aí vem Humberto de Campos, que todos nós conhecemos, né, da doutrina, médio, né, já passou para o outro lado, e que tem um trabalho extenso de encaminhamento para nós, de muita leitura, de muita coisa, de muito livro, de muita coisa importante para nós. Humberto de Campos relata como foi o encontro de Zaqueu com Jesus, coisa que não consta, né, nos livros, na Bíblia, nessas coisas todas. Grandes multidões se apinhavam nas estradas. Um publicano abastado, de nome Zaqueu, conhecia o renome do Messias e desejava vê-lo. Chefe prestigioso na sua cidade, homem rico e enérgico, Zaqueu era, porém, de pequena estatura, tanto assim que, buscando satisfazer ao seu vivo desejo, procurou acomodar-se sob um sicômoro, que é uma árvore, levado pela ansiosa expectativa com que esperava a passagem de Jesus. Zaqueu, apesar de todas as circunstâncias mas ele no fundo ele queria conhecer. Ele é uma pessoa inteligente, ele queria conhecer quem é esse homem que arrasta multidões. Eu preciso ouvir, saber quem é esse mestre. Coração inundado de curiosidade e de sensações alegres, o chefe publicano, ao aproximar-se, o Messias, admirou-lhe o porte nobre e simples. O porte nobre e simples. Sentindo-se, olha que a pessoa pode ter o porte nobre e simples, né? Jesus. Sentindo-se magnetizado pela sua indefinível simpatia. Zaqueu era pessoa notoriamente desprezada pelos habitantes da cidade. Primeiro, por ser publicano. Segundo, por ser chefe dos publicanos. E, em terceiro lugar, por ser uma pessoa que enriqueceu, possivelmente de forma ilícita. Além de ser considerado um traidor, porque ele arrecadava, como judeu, ele arrecadava e trabalhava para o Império Romano. Trabalhava para Roma, na arrecadação dos impostos. Sendo assim,
A conversão de Zaqueu ao cristianismo se reverte de maior importância, indicando que todo pecador pode regenerar-se. Aí é onde está a grande questão disso tudo. Às vezes a gente maldiz pessoas, né? A gente mesmo até diz com aqueles que se recuperaram, a gente diz, fulano vivia fazendo isso, aquilo e isso. Agora está aí dentro da igreja, né? Tornou-se santo. Mas é esse o objetivo do cristianismo. É esse o objetivo para o qual Jesus desceu até nós, para recuperar quem está perdido. E nós mesmos, que temos uma capacidade enorme de não perdoar, nós temos uma dificuldade seríssima de não perdoar a ninguém, né? Já a maioria das vezes dizemos, olha, Emilson, era um cobrador de imposto ali, não sei o quê, mas hoje está ali, palestrando, fazendo palestra. Não é isso mesmo que acontece com a gente? Está ali, virou santo agora é santo. Mas é verdade, eu estava perdido e me encontrei. Aí vem e faz lembrar, inclusive, Carlinhos, né? Aqui nessa casa de oração, né? Entrei e encontrei o Evangelho, sim. Aí a música vai desenvolvendo a grande realidade de todos nós. E foi aqui que eu fui encontrando e fui deixando para trás o homem velho, metido com futebol, com política, sabe? Com essa cobrança de impostos também, que é esse mundo, que não é um mundo que hoje eu entendo de uma forma completamente diferente o que é a nossa passagem aqui, o significado de tudo isso, que morrer não é o fim, que a vida continua. Como uma pessoa que eu tenho em casa que passou por uma experiência de quase morte, ela me disse, Emilson, é assim. Estalou o dedo, você está do outro lado da vida. Fração de segundos. Você está no plano espiritual. Não é lá, não é acolá, não sei aonde. Lá, como a gente faz questão, às vezes, de conversando mesmo, até pela noção, pelo significado de noção, nós não temos a oportunidade. Tivemos no passado, mas veio o véu do esquecimento e deixamos tudo para trás. A gente não tem condição de dar percepção. E diz, quando eu chegar lá, mas é uma questão assim, é outra dimensão, pode ser aqui, onde nós estamos. Estamos do outro lado. Né, Gilson? Gilson que tem essa oportunidade da visão, sabe mais ou menos do que eu estou falando, assim, nesse sentido, né? Sendo assim, a conversão de Zaqueu ao cristianismo se reveste da maior importância, indicando que todo pecador pode regenerar-se. Muitos viam em Zaqueu o avarento incorrigível. Ele, no entanto, nele identificou o homem rico de nobre coração, capaz de transfigurar a riqueza em trabalho e beneficência. E a gente fala de Zaqueu e esquece também, não é sempre bom lembrar, a história de Paulo de Tarso. Quem era Paulo de Tarso? Matador de cristão, assassino. Ia naquela viagem para matar, me esqueci do nome agora. Entendeu? E houve uma transformação imediata de Paulo de Tarso. Tornou-se o apóstolo dos apóstolos. Isso é vitória. Muitas coisas que Jesus viu em Paulo, em Saulo e Paulo, Saulo depois transformou-se em Paulo, Jesus viu a capacidade de transformação de Paulo superior, inclusive, a de muitos apóstolos que ele tinha. E Paulo correspondeu de imediato. Na hora que Jesus aparece, Paulo cai de Jesus, o inimigo maior de Paulo, ele cai e diz, o que queres de mim? Olha só, que transformação. Essa transformação que se busca todo dia de todos nós. Efetiva mudança de procedimento. Refletindo, porém, sobre tais acontecimentos, percebemos que também nós somos continuadamente visitados por Jesus, acudidos pela misericórdia divina, por ele intermediada em nosso benefício. Vemos, igualmente, que a prova da riqueza não é fácil de ser suportada.
pode estimular a exacerbação das más tendências e o predomínio das paixões inferiores. E ele prossegue: se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é ela que devemos inculpar, mas ao homem que dela abusa, como de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser de maior utilidade. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. A riqueza em determinadas pessoas. Aquilo que muitas igrejas pregam como a teologia da recuperação, da prosperidade, muitas vezes é o estado de inferioridade do nosso mundo. E a dificuldade, novamente, que Jesus teria de voltar aqui para dizer: meu reino não é desse mundo. Porque a maioria daqueles que vão, e nós culpamos os discípulos que estão lá pregando a palavra, mesmo da prosperidade, mas nós culpamos sempre os chamamos até de falsos profetas, que em grande parte os são, mas que, na verdade, aqueles que estão ali sentados nas cadeiras, naquele templo sagrado, são pessoas que vão buscando o retorno imediato. Não, eu estou aqui, eu vou dar aqui 10% do que eu tenho, porque eu quero o retorno. Eu quero de 3 mil eu ter 6 mil, de 6 mil eu quero ter 9 mil. Quanto mais eu der o retorno, então isso é investimento neste mundo. Isto é a grande verdade. Eu tive uma vizinha que ela disse: eu dou 3 meses para ele me dar a recuperação. Que ela ia começar a frequentar uma igreja, inclusive uma das maiores consideradas aí, inclusive em termos da universalidade das coisas, que fazem pregações, inclusive, dessa prosperidade tão impregnada na cabeça dos frequentadores, que ela dizia: ele tem 3 meses para modificar a minha vida, senão eu vou partir para outro segmento. Era desse jeito. Ela ia para a igreja, ela ia contribuir, ela ia participar, mas ela queria um retorno imediato. E dava 3 meses de prazo. E eu olhando assim para ela: tá certo, tudo bem. O que é que a gente vai dizer? Deus não teria posto na terra, se a riqueza somente males houvesse de produzir, e eu volto aqui, se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Não haveria riqueza. Se tudo vem de Deus. Não há uma folha que não caia nesse planeta, nessa terra, no mundo em que vivemos, que não tenha a autorização, o consentimento de Deus. Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Compete ao homem fazê-la produzir o bem. Aí é que está. Se não é um elemento direto de progresso moral, é, sem contestação, poderoso elemento de progresso intelectual. Zaqueu não mais se comprazia com a vida que levava. Daí a sua evidente necessidade de conhecer Jesus. A insatisfação interior, mesmo com todo o dinheiro, com toda falta de dificuldade em tudo no plano material, mas ele sentia a necessidade, que vem de dentro, é o estado de espírito de cada um. Entendeu? Porque a materialidade ela tem princípio, meio e fim. Você vai e compra um carro hoje, amanhã compra 2 carros, 3, daqui a pouco. Até chega o ponto que você tem tudo. Então ela chega ao fim. A materialidade tem fim. Já a espiritualidade não. A espiritualidade é eterna. E nos leva a um caminho eterno de felicidade. É importante destacar a propósito, algumas características
da personalidade de Zaqueu. Mesmo sendo desprezado pelos seus conterrâneos, de viver insatisfeito, talvez preso pelo desânimo ou desespero, não perde tempo em lamentações. Aí vem aqui, a sua percepção espiritual e a sua acuidade mental, desenvolvidas pelo exercício contínuo de calcular e raciocinar que a profissão lhe oferecia, lhe fazem refletir que Jesus é o caminho da sua regeneração espiritual. Diante desse fato, ele enfrenta os obstáculos e corre ao encontro do mestre de Nazaré, subindo numa árvore para daí poder enxergar o Senhor e ser visto por ele. Pode parecer a alguns que subindo a uma árvore para conseguir ver as feições de Jesus, Zaqueu tenha sentido apenas a curiosidade. É evidente, porém, que o móvel de sua ação era bem mais elevado. Talvez uma ânsia incontida de receber alguma bênção ou de ouvir uma palavra que demudasse o rumo de sua existência. Ouvir uma palavra que demudasse o rumo de sua existência. Um homem tão rico, né? Por simples curiosidade, não iria ele expor-se ao ridículo e enfrentar os ápodos e gracejos da multidão, mormente tendo-se em vista a alta posição que ocupava entre os publicanos. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, aí vinha a parte do evangelho aqui, diz, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Jesus vai logo dizendo, hoje, Jesus não pede, né? Nem quer marcar um encontro, Jesus já vai dizendo, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo, e recebeu-o com júbilo. E todos vendo isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E vem a continuação aqui, levantando, disse ao Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Em alguma coisa tenho defraudado, se em alguma coisa, estou mais rápido cada hora, tendo defraudado alguém, eu restituo quadriplicado. E disse Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, todos nós, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aí vem a interpretação. Jesus, cujo olhar penetra o âmago das criaturas, percebeu que ia pela alma de Zaqueu, notou o quanto era sincero aquele arroubo, e daí o ter solicitado hospedagem, para o escândalo do povo que, como em outras ocasiões, entrou logo a murmurar, censurando Jesus por albergar-se em casa de pecadores. Notemos, no entanto, que cena maravilhosa ali ocorre. Ao acolher tal hóspede, Zaqueu caiu-lhe aos pés e exclama, Senhor, isso é de imediato, né? Senhor, distribua aos pobres a metade dos meus haveres. E se lesei a alguém, seja no que for, restituo de forma quadruplicada. Zaqueu não diz. Nem Zaqueu, olha interessante, Zaqueu já vai dizendo que distribui com pobres e que devolve de forma quadruplicada tudo aquilo que ele usurpou, que ele tomou acima do que era merecido. Ninguém vê Zaqueu de imediato dizer, Senhor, né, a metade do que eu tenho eu dou para a igreja, dou para o movimento, para esse tipo de coisa. Não, ele foi logo dizendo, eu dou aos pobres, fazendo aquilo que Jesus veio aqui e sempre quer que a gente faça. Eu dou ao próximo, eu dou aos necessitados. Eu nunca vi Jesus falar que era para dar dinheiro à igreja, ao movimento cristão, ao movimento, seja um, seja aquele outro. Ele veio aqui e se tiver algum recurso que seja destinado à pobreza. E hoje a gente vê uma pobreza enorme nas calçadas, como eu vejo aqui no centro da cidade,
na calçada das catedrais maravilhosas da vida. Não, isso não é criticar, não, isso não é crítica, não, é reflexão sobre isso. Pessoas que fazem a sopa, que fazem aquele trabalho, como nosso irmão Mário e outros grandes espíritas que nós temos, irmãos, é que passam fazendo doações àquelas pessoas que estão ali. Aqui na esquina, ao lado da catedral, tem um bocado ali. Sentar essa hora já tá cheio, esperando. Isso sim, é naquela esquina que nós temos que ir. Nós que queremos realmente alcançar o caminho, a verdade e a vida que ele veio dizer. Se você tem a opção pelo outro lado, é uma questão sua. Deus deixa o livre-arbítrio. Faça da sua vida o que quiser. Agora nós vamos responder. Isso é quando eu falo para vocês, estou falando para mim também. Principalmente para mim. Porque cada vez que eu falo, mais uma vez eu relembro, mais uma vez eu faço reflexão. Zaqueu representa a soma de dificuldades que os arrependidos trazem no coração, sintonizados, entretanto, com o Evangelho de Jesus. Sintonizados, entretanto, com o Evangelho de Jesus. Quem é Jesus? Nosso guia e modelo. Reconhece que é possível vencer os desvios de caráter e corrigir os erros cometidos. O serviço de Jesus é infinito. Na sua órbita, há lugar para todas as criaturas e para todas as ideias sadias em sua expressão substancial. Se na ordem divina cada árvore produz, segundo a sua espécie, no trabalho cristão, cada discípulo contribuirá conforme a sua posição evolutiva. A transformação espiritual de Zaqueu apenas começara naquele encontro com Jesus, recebendo a oportunidade de se reajustar perante a lei de Deus. Deveria daí para frente desenvolver todos os esforços necessários para o progresso do seu espírito. O amanhã lhe reservaria as provações, destinadas a combater as imperfeições que ainda lhe marcavam a personalidade. Mas, sob o amparo do alto, saberia, por certo, superá-las e se transformar definitivamente em pessoa de bem. Em meio da grande noite é necessário acendermos nossa luz. Sem isso é impossível encontrar o caminho da libertação. Sem a irradiação brilhante do nosso próprio ser, não poderemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos. Não poderemos ser vistos sem facilidade pelos mensageiros divinos. E quantos daqueles que frequentam a casa espírita acham que só a água e o passe e aquele magnetismo ali resolve? Sem a irradiação, sem a nossa reforma, sem a irradiação brilhante do nosso próprio ser, não poderemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos que ajudam em nome dos Altíssimos. E nem auxiliaremos efetivamente a quem quer que seja. Tudo é um conjunto. Não há como você pensar que só a água fluidificada, que o passe, né, que a desobsessão ali, ela te empurra, ela te dá ela te joga a um degrau, dois da escada, mas a reforma íntima, o seu procedimento é quem te vai fazer com que os espíritos superiores se aproximem cada vez mais de você. É indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo, a fim de que as trevas... É indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo, a fim de que as trevas não nos dominem. Olha a obsessãozinha perigosa. Nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação, de conversão substancial do eu ao reino de Deus. As provações da vida são um desafio que permitem à criatura humana considerar a precariedade dos valores materiais em geral. Absolve a humanidade encarnada. Redimensionando a existência à luz do entendimento evangélico, agora revivido pelo Espiritismo, aprendemos a fazer distinção entre o certo e o errado, entre o que é de duração passageira
e o que é eterno. Jesus esclarece, Emmanuel esclarece, estou perto de terminar. Cada criatura recebeu determinado talento da providência. Isso diz Emmanuel. Cada criatura recebeu determinado talento da providência divina para servir no mundo. E nós, espíritos, temos uma responsabilidade grande. E para receber do mundo o salário de elevação. Velho ou moço, com saúde do corpo ou sem ela, recorda que é necessário movimentar o dom que recebeste do Senhor para avançar na direção da grande luz. Isso quem está dizendo é Emmanuel. Ninguém é tão pobre que nada possa dar de si mesmo. Ninguém é tão pobre que nada possa dar de si mesmo. Quem cumpre o dever que lhe é próprio, age naturalmente em benefício do equilíbrio geral. Todo dia é a ocasião de semear e colher. Todo dia é a ocasião de semear e colher. A conversão de Zaqueu, que é mais uma conversão, mais essa passagem que nos motiva a ler esse texto, nos traz preciosas lições. Mostram, sobretudo, que em razão das nossas más escolhas, podemos acumular tesouros que nada representam em determinado crescimento espiritual, mas que produzirão dores e privações em futuras reencarnações. E vamos finalizando. No mundo vive os que têm tesouro na terra e os que têm tesouro no céu. No mundo vive os que têm tesouro na terra e os que têm tesouro no céu. Os primeiros escondem suas possibilidades, no cofre da ambição e do egoísmo. E, por vezes, atiram moedas douradas ao faminto que passa. Atira moedas douradas ao faminto que passa, procurando livrar-se de sua presença. Os segundos ligam suas existências a vidas numerosas. Porque não é só essa daqui. Fazendo de seus servos e dos auxiliares de esforço a continuação de sua própria família. E estes últimos sabem pregar o sagrado depósito de Deus e são mordomos fiéis à face do mundo. Pois bem, pessoal, eu acho que eu, inclusive, passei aí do tempo, eu acho. Não, são 9 horas aí, 21 horas. Eu escolhi esse termo porque eu achei ele de fundamental importância para todos nós, é lógico que... mas, acima de tudo, essa coisa de transformação mexe muito comigo. Essa coisa de mudança mexe, acho que diariamente, cotidianamente, a vontade que eu tenho de melhorar, acima de tudo, de procurar, inclusive, a nível de Zaqueu, o arrependimento de determinadas coisas que já foram executadas. E, acima de tudo, em busca do poder transformador, que todos nós devemos buscar e sempre, porque não tem outro caminho. Eu entendo, e nós devemos entender, e todos nós que estamos aqui, e todos nós que compomos uma casa espírita, eu sempre gosto de relatar e de lembrar isso. Isso é um chamamento. Porque Jesus já viu dentro de nós o nosso coração. Se estamos aqui num dia de sábado, de das 19 às 20 horas, ouvindo em reunião para ouvir ensinamentos que não dão elevação espiritual, é porque nós o desejamos. E aqueles que são os nossos mentores espirituais, intermediários de Jesus, os espíritos superiores, e já viram que nós temos coração para isso. Porque muitos chegam na casa espírita, dali mesmo voltam e nunca mais pisam. Mas nós não, continuamos, né, prosseguindo, insistindo, né, fazendo sempre essa busca interior e, acima de tudo, que a responsabilidade que nós temos é muito grande, porque
ninguém será capaz, lá na frente, de dizer que não aprendeu, que não teve conhecimento. E que nós sejamos sempre, tenhamos sempre esse poder transformador, a cada dia, a cada hora. E estamos aí, prontos para ouvir alguma... Não é minha opinião sobre a palestra, que cada um possa tirar de si alguma necessidade de também de se mostrar participativo num encontro como esse, para que a gente, cada mais, entendendo e compreendendo de cada um, possamos cada vez mais crescer. Raquel, eu só queria, o Senhor Nilson, foi muito boa a palestra, e a palavra hoje, né, a palavra-chave, né, que eles têm sempre a palavra, convenção, né, porque eu escuto muito os evangélicos, se converta, né, eu sempre dizia, mas eu sou cristã, eu sou convertida, já estou convertida, não precisa me converter, né? A gente escuta assim, para a conversão, como o senhor disse, a mudança, né? Se transformar. Como eu vi, estava lendo, vou de novo citar Santo Agostinho, que eu sou fascinada por ele agora, estou lendo muito ele. Ele também teve a convenção dele, né? Teve um dia que ele foi um dos santos mais, como eu já falei, mais, foi um ser assim, que experimentou de tudo, né? Da parte da matéria, tudo que tinha direito ao dinheiro, à ganância, à vaidade, tudo ele experimentou, né? O amor, o amor condicional de mulher, o amor de filho, o amor de mãe, e se converteu ao amor do pai, né? Depois de uma vida muito desregrada, como ele mesmo dizia, né? E ele teve a convenção dele. Ele era muito materialista, de uma religião, que ele acompanhava materialista demais, e ele acreditava só na matemática, que 2 e 2 são 4, né? E ninguém chegava a esse ponto. Ele chegou um dia na convenção dele, que ele entendeu, passou a ser cristão, no momento que ele disse que eu levava muito a razão, e tinha uma vida desregrada porque eu tinha aquela coisa da razão, né? E ele se converteu e conheceu o verdadeiro amor, né? A verdadeira que Cristo é tudo, né? Que a lei do amor é tudo. Aí essa palavra hoje vai ficar para mim, convenção. Obrigada. Boa noite. Me ouvindo, né? Não, realmente, Wilson, foi muito interessante a palestra de hoje, muito bem integrado do início ao fim, né? Teve momentos que a gente parava assim, algumas parábolas muito interessantes. Essa do colhedor de impostos, né? Que é muito interessante. Uma das coisas que a abdicação dos bens que você tem assim dentro de si, uma neutralização daquilo que você tem de mais sagrado, uma comunhão de bens materiais, vamos dizer assim, e você abdica de tudo assim com a simplicidade do desapego, né? Isso faz com que você tenha um crescimento evolutivo espiritual grande. Aí você, como você fala, é muito interessante que você fala como exemplo próprio, né? De que você observa que você vê tudo transformar na sua vida quando você abdica de muitas coisas assim, interessantes. Dando como exemplo é muito bom, porque você já traz essa experiência interior de você, dentro de você. E na leitura, na Bíblia, tudo que está na codificação, a gente traz experiências e a gente vê que como nós somos, como seremos, como estamos, né? Isso faz com que a gente evolui realmente gradativamente. É muito importante isso, muito interessante. Você, no início, falou que não era um palestrante, aí você é um conferencista espírita já, viu? Então pode elaborar a conferência aí de 2 horas que dá para a gente ouvir bem tranquilamente. Isso é
é algo que você já tem dentro de você, já vem do seu espírito. Vai reajustando aqui, acolá, né? Aos poucos aí você vai tendo essa experiência, já transformou, quando você fala que realmente nós espíritos estamos aqui durante 1 hora ouvindo, isso é maravilhoso. Em épocas anteriores, sábado à noite, né, diga aí, Deus, como é que seria? Diferente de muitos. Isso nos dá uma certeza do dever cumprido com a espiritualidade. Pelo menos um período de 1 hora, para aqueles que ceifaram o tempo durante muitos anos, é uma evolução. Então, continue assim, né? Gostei da sua conferência da noite de hoje. E que Deus abençoe a você, a toda a sua família e a todos que aqui estão ouvindo essa maravilhosa conferência. Obrigado pelo espaço. Eu também, antes que Neto fale... Aprendizado na dor, né? Antes que Neto fale, então minha vez. Eu também queria fazer uma provocaçãozinha aqui, que diz respeito ao seguinte. Depois que Zaqueu, né, se converteu ao cristianismo, seguiu Jesus, ele era um homem rico, ele ficou pobre? É um questionamento. Puxa, ninguém veio falar. E depois que ele passou a seguir Jesus? O próprio Zaqueu, que condenou, né, o abuso da riqueza, o abuso do poder que ele tinha, isso, consciência dele, seguiu Jesus. Mas ele ficou pobre depois que seguiu? Eu acho que não. O que ficou nele foi a mudança de atitude, né? Uma nova postura, um novo homem. Ele passou ele mesmo ser o próprio juiz dele, né? Assim, a consciência, isso aqui estava errado, já não posso fazer mais. Se ele fizer, aí, quer dizer, a consciência que dói mesmo, né? Quando você sabe das coisas e faz, eu acredito que realmente a consciência dói mais ainda. Então, foi uma mudança de atitude. Bem, e se isso fosse o contrário? Pessoas que entram pobres na religião para seguir Jesus e ficam ricos. Sim, tem acontecido, né? Os irmãos evangélicos, normalmente, eles pregam a fé dessa forma, né? Deus proverá, Deus, né, há de me dar isso, me dar um carro, Deus vai me dar um emprego, Deus, dá. Acontece. Mas tenho certeza absoluta, não está com Jesus. Não existe essa orientação de você entrar numa igreja, de você seguir Jesus para obter bens materiais. Isso é uma orientação equivocada. Os irmãos evangélicos fazem isso. E olhe, viu? Compara aí os países evangélicos, todos ricos. Todos os países evangélicos que predominam a religião evangélica, todos eles são ricos. Ao passo que os países pobres, né, normalmente são católicos. Né? Porque aquela história, né, que eles dizem, né? É mais fácil o rico, como é que é? É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico ser salvo. Né? É um equívoco também. Não necessariamente seguir Jesus significa pobreza. E não necessariamente seguir Jesus significa você obter riqueza. Porque tudo é uma ponderação, é tudo uma questão de atitude ética, moral, entendeu? Uma coisa, é uma decisão que você tem com o seu íntimo, com o seu interior. Aí não cabe mulher, não cabe filho, não cabe mãe, não cabe... É você mesmo, você para você. Entendeu? Então, são essas provocaçõezinhas que eu fiz. Agora vou abrir para a Neto aí falar. Tem mais gente aí para falar, viu? Obrigado. É interessante realmente isso aí que você falou. Realmente é. Porque seguir Jesus a gente já é rico, certo? A riqueza material a gente não. E essa questão evangélica, eu já bati muito de frente com alguns amigos meus evangélicos. Essa questão que não existe na espiritualidade
nada que tenha dinheiro no meio. Se tiver dinheiro no meio, eu sempre digo isso, não é espiritualidade, não sou eu que digo, é o que eu ouço. Eu transmito muito aquilo que eu ouço. Não existe a questão do dinheiro, né? Envolvimento de dinheiro, seja de a quantia menor que seja. E outra coisa que, muito bem, Wilson, muito obrigado aí pelo que você falou. O que você falou foi bem interessante, realmente, e não é que foi interessante, foi bem instrutivo, né? Gilson também. E eu estava, quando Emil estava falando, eu me peguei aqui no capítulo 13, que é a vossa. Peraí, aqui, velho. Que é a vossa mão esquerda. Peraí, vai quebrar tudo aqui. Segura aqui. Calma, rapaz. Este de violência. Aí eu me peguei aqui no capítulo 13, e a vossa mão esquerda não sabe o que dá a vossa mão direita. No caso de Zaqueu, ele era rico e queria realmente conhecer Jesus, que era. Mas assim, como a riqueza não é Deus jamais vai dizer que você não possa ser rico. E nos infortúnios ocultos do capítulo 3 aqui tem quem é esta mulher, bem rapidinho, que já está terminando, quem é esta mulher de distinto, vestida de maneira simples, mas cuidada, seguida de uma jovem vestida também modestamente. É aquela mulher que era rica, que entra numa casa que todo mundo, as pessoas já conhecem ela, e ela vai distribuir alimentos, certo? Todo mês ela faz isso e pede para que não seja identificada. No final, ela pede para não ser identificada. E uma vez, ela andando na rua, alguém identificou ela. Ela disse, não, pelo amor de Deus, são palavras dela, são minhas. Não me diga o que é que eu sou, porque ela não queria parecer ser uma pessoa rica. Por quê? Porque ela, eu acho que na concepção dela, quando ela entrasse numa casa pobre, as pessoas ficariam até humilhadas, porque as pessoas se sentem humilhadas quando elas não têm dinheiro, né? Quando é uma pessoa abastada, se sente como se fosse uma pessoa insignificante. E a questão também, a questão do sábado, dos nossos encontros virtuais, eu também me pego muito nisso aí, Emílios. Eu já critiquei muito de alguém me chamar porque no tempo do meu catolicismo, certo? Não que eu não deixe de ser católico, rapaz, vamos, eu digo, eu vou deixar de tomar minha cerveja para assistir uma missa. E hoje, eu estou gratificado por esses encontros virtuais com vocês, certo? Então, eu não perco meu tempo escutando o evangelho virtual. Pelo contrário, eu ganho meu tempo com isso aí. Eu estava totalmente equivocado quando eu dizia isso. Mas depois que eu parti para a espiritualidade, então, se é 1 hora, se é 1h30, se é 2 horas, eu estou aqui já. Daqui sair, vou deixar meu neto, que a minha filha não vou me pegar, vou para a Zona Norte. Mas, independente disso, eu estou aqui gratificado pela essa 1h30 que eu estou com vocês aqui. Então, eu não estou aqui preocupado, eu vou ter que deixar meu neto, e a hora está. Não, meu amigo, eu estou ganhando aqui meu tempo ouvindo vocês. A questão da sintonia que eu falo sempre, Gil sempre fala que eu falo na sintonia, essa sintonia que é transmitida quando a gente está no evangelho virtual, ou em qualquer casa espírita, certo? Ou quando a gente tem um encontro com Jesus e com Deus, a espiritualidade e os nossos anjos guardiões estão conosco, certo? Então, assim, isso para mim é um ganho. Eu passo 3 horas ouvindo vocês aqui e não tem problema nenhum, porque cada vez que eu ouço algum de vocês, certo? Eu sou abençoado, eu fico gratificado porque eu aprendi mais uma coisa, certo? Já ouvi outras palestras sobre Zaqueu, mas tudo bem. Mas assim, é uma coisa assim que tem sempre uma palavrinha assim que nos remete a uma reflexão, certo? Então, é muito bom, Emílio, sua explanação aí, certo? Mas eu me peguei também nessa questão aí do horário que a gente... esse sábado que eu estou aqui. E outros sábados eu estava com a cabeça cheia de cerveja, ou alguma outra coisa, fazendo alguma outra coisa. Mas hoje eu fico esperando com ansiedade o sábado para mim olhar vocês, ouvir vocês. Isso é muito bom, entendeu? Então, assim, é muito gratificante. Eu agradeço demais a espiritualidade a vocês, né? São as pessoas que chegaram. A Casa São Francisco de Assis. Ela é uma casa pequena, materialmente falando, mas as pessoas que chegam na Casa São Francisco de Assis, certo? Elas se transformam,
elas parece que se expande assim, sabe, a sintonia, a união que a gente tem assim um com o outro, mesmo distante, né? Essa distância que nos está sendo imposta agora por este momento, mas ela se transforma a partir do momento que a gente está se vendo aqui no Evangelho virtual. Então, Emilson, obrigado, certo? A todos obrigado mesmo. Eu sempre falo demais, tem dúvida que vai falar aí também, que é muito bom quando ele fala. Tem que deixar espacinho aí para os outros. Então é isso aí, amigo. Ser rico não causa. Oi, ser rico não causa mal nenhum, não. O que causa mal é não saber distribuir a riqueza. Como essa jovem aqui, do capítulo 13, que a vossa mão esquerda não sabe o que é da vossa mão direita, que é os infortúnios ocultos. Então, nós temos aqui que ter essa visão. Não é a questão do dinheiro, é a questão de você ter uma palavra, ter um abraço, certo? Ser voltado para uma pessoa que está precisando de alguma coisa. Você não precisa ter dinheiro para você fazer alguém feliz, certo? É isso que eu ia dizer, eu já falei demais, gente. Muito obrigado. Lembrando aqui que nós vamos escutar também os outros. O interessante nesse episódio de Zaqueu, não era Zaqueu desejar ver Jesus, não. Jesus já buscava Zaqueu. Jesus já buscava Zaqueu. É tanto que ele desce daí e eu vou na sua casa hoje de noite. Ele não pediu, né, um encontro, ou pediu, você pode me receber, não. Entendeu? E esse chamamento ele tem feito sempre com todos nós. À medida que ele observa que dentro de nós existe luz, existe coração para isso. Seu José, quero escutar sua voz. Duda, vai falar? Não, Dona, seu José, quero escutar sua voz. Eu acho que não é seu José ou é José Luiz? Eu acho que é A Luiz. experiência maior da vida. Eu acho que é Luiz, não é seu José, não. Acho que é Luiz. Quem é seu José? Sou eu? Não. É você. É ele, é? Nuvem que você estava falando? Fala então, José da Costa Feira. É muito interessante, né? Como o nosso irmão Emilson falou, o centro desse texto, né, do estudo de hoje, é um momento de transformação, né? Um momento onde o homem dá um pé no freio, né? Se cansa da materialidade da vida, né? Como ele vivia muito carregado nas coisas materiais, e ele procura se encontrar com ele mesmo, né? E naquele momento ele se põe à disposição para que ele conserte erros cometidos, né? Na realidade, a riqueza ela não é por ela mesma, ela nem é boa e nem é ruim por ela mesma. Ela é boa pelo que se faça de bom com a riqueza e ela é má pelo que se faça de mal com a riqueza, né? Ela é como uma faca, né? Uma faca que você tem na mão. É como uma enxada. Que uso você faz da enxada, né? Você pode fazer um uso mau, pode fazer um uso bom. Na realidade, Jesus não amaldiçoou a riqueza e nem abençoou a miséria, né? Como algumas pessoas, né, tomam entendimento que a gente está sempre procurando uma dualidade, e às vezes é preciso ter essa dualidade, né, ter o bem, ter o mal, ter o preto, ter o branco, para a gente poder compreender bem as coisas, né? Mas o problema da riqueza é quando a gente se torna escravo dela, né? Tem muita gente que tem medo de seguir Jesus, porque acha que vai ter que vender tudo, doar para os pobres, né? Pegar a sua cruz e seguir, né? Conforme ele falou no encontro que ele teve com aquele mancebo rico, lá na época dele, um cara que era muito rico, um jovem que era muito rico, e perguntou a ele o que é que tinha que fazer para ganhar o reino do céu, né?
E ele disse seguir a lei, conhecer a verdade, né? Isso aí eu já conheço. Tá, então vai e põe em prática. E dá um exemplo de qual era a prática que ele deveria fazer, né? Então, essa é uma mensagem dita aonde no Evangelho de Jesus está sendo valorizado os momentos nossos, da gente parar, fazer uma reflexão, um mergulho interior e perguntar: quem sou eu diante da vida, né? O que é que eu estou fazendo da minha vida? Então, não é somente nesse campo, exatamente, de ter dinheiro ou de não ter dinheiro, isso aí é um móvel, né, que está sendo usado, mas é no sentido de que a gente hoje, nós estamos dentro do maior movimento cultural do mundo. Não existe um movimento maior, cultural maior, né, no planeta Terra, do que o movimento espírita, né? Nós nunca tivemos, nós que estamos na doutrina espírita, nunca tivemos tanta luz nas nossas reencarnações quanto nós estamos tendo agora, né? Então é preciso que a gente tenha essa consciência. O que é que ela nos pede, né? Como o nosso irmão Emílio colocou, é um ponto de reflexão, de pensar, né? E olhar com olhos de ver e ouvidos de ouvir a mensagem de Jesus, né? O que é que ele traz, o que é que ele fala, do que é que ele nos aconselha. Então, a mensagem de Jesus, hoje, né, vindo complementada pela doutrina espírita, ela manda a gente dar uma mergulhada, né, um mergulho dentro de nós e passar a refletir o nosso dia a dia. Como a nossa irmã lá, Núbia, que ela disse que é fã de Santo Agostinho, né? Então, ela conhece muito bem a recomendação de Santo Agostinho, que era católico, né? E veio no Espiritismo falando da realidade da vida. Se rendeu à evidência da vida, largou o partidarismo religioso num canto e foi falar da vida. E ele diz, né, que todos os dias, no final do dia, quando ele botava a cabeça no travesseiro, ele refletia: que excessos eu pratiquei? A quem que eu prejudiquei no dia de hoje? E toda noite ele fazia isso. E ele fazia uma meia-culpa, né? Uma reflexão interior para ele saber quem era ele, né? No dia a dia, no desenrolar da vida, como é que ele estava se comportando perante os seus irmãos, né? Então, eu acho que é muito bacana esse tema do Evangelho de Jesus, e que a grande coisa que a gente faz em toda a mensagem de Jesus é perguntar, depois de bem refleti-la: e agora? O que é que eu faço com tudo isso que eu acabei de aprender nesse momento? E aí a sua consciência vai lhe responder. Obrigada. Obrigada, eu sempre agradeço aqui a fala de todos, né? Eu começo agradecendo a presença, termino agradecendo a fala, porque eu acho muito legal, é muito verdadeiro esse sentimento que eu reconheço e vejo em todos vocês quando falam que está fazendo bem isso, né? Esses encontros, como está fazendo bem. E vocês falaram aí a gente aqui está praticando mesmo, Emilson disse, eu não, como o Gilson lembrou, né? Eu não sou. Isso aqui é preparamento, porque nós somos capazes de muito mais, né? Olha só, no meio do caos que a gente vem enfrentando, descobrimos o quanto somos capazes de fazer mais no meio do caos, né? E isso é maravilhoso, né? Agora, em relação ao tema, é mesmo. No início, na leitura do exórdio, eu fui até falar alguma coisa, eu falei uma frase que me veio na hora, né? Eu fui e anotei aqui, né? O que colhemos do universo é reflexo do que plantamos dentro de nós. Aí eu vejo a reflexão sobre o que você falou, diz aquilo, né? Não importava para Jesus o trabalho dele, o que ele fazia com as riquezas dele, o que ele fazia, e muito menos o que as pessoas pensavam dele. E
quantas pessoas no convívio social a gente faz isso, né? Julga o trabalho, julga a postura e tudo, mas não é isso que Jesus está vendo, né? Tinha alguma coisa que Jesus chamava Zaqueu, que é justamente a sintonia que a gente falou. Aí você tocou num ponto também, que você disse assim, não adianta tomar passe, não adianta ir para palestra, isso e aquilo, realmente não adianta. Tem um trecho no livro dos Missionários da Luz, que eu justo leu recentemente, que fala realmente de um pessoal que estava na palestra, estava lá, tomou o passe, e se sentiu muito bem. Só que imediatamente quando eles saíam, parecia que aquilo se desfazia, porque eles próprios desestimulavam as iniciativas de melhora. Quando se afastava, já vinha alimentar aquela coisa de, vamos voltar para a realidade, porque eles ficavam alimentando isso e alimentando os espíritos que fortaleciam esse sentimento. Porque a questão, mais uma vez, se volta à sintonia, né? É a sintonia que justamente diz o que vemos é o que está dentro de nós. E foi o que Jesus viu com Zaqueu, né? Eu gosto de trazer também, Milson, quando você faz muito bem isso, eu gosto muito de observar. E eu gosto muito de observar. Eu fico aqui na tela, eu fico assim meio de perfil, porque eu fico olhando a imagem de todos. E eu vejo as expressões, eu vejo tudo. E uma das coisas que eu tenho visto de você, Milson, é que a cada vez mais, eu já tinha comentado até com o Gilson, você vem assim de uma forma mais ativa, mais empoderada de se expressar. Isso, eu não conhecia esse lado, porque a gente veio meio que no início, devagarzinho, ainda testando as coisas, e a gente está fortalecido. Eu vejo isso. Eu vejo Núbia, uma mulher que ela tem a coragem de abrir o microfone e falar, sabe? Ela fala, às vezes eu vejo que algumas pessoas cortam ela, e eu fico pensando, deixem essa mulher falar. Porque eu espero dela, sabe? Que outras se incentivem, seja um exemplo, sabe? De chegar e falar o que ela pensa, o que a gente estuda, o que a gente vê, um relato. O quanto eu estou falando, por exemplo, hoje aqui, é reflexo de tudo que a gente vem fazendo há algum tempo. Ou seja, 4 meses a gente vem fazendo isso. Será possível que a gente não está absorvendo? Entendeu? Eu nem sei mais o que falar. Tá assistindo aqui. Voou agora. Não lembro mais o que eu ia falar. Tem uma coisa na ponta da boca para falar. Cortou. Espera aí. Sim, lembrei. O exemplo de Zaqueu, há quanto tempo existe esse exemplo de vida dele? Há quanto tempo? Né? Tipo, aquele cantor Regis Danés, né? Fez uma música contando a história dele. Então, imagina só, há quanto tempo faz que existe esse exemplo da história dele? Esse homem, no nosso período, faz uma música falando sobre o exemplo da vida dele, e quantas pessoas, através dessa música, é tocada? Tá entendendo que é uma coisinha assim que a gente faz, uma iniciativa, uma expressão, que pode servir de exemplo para tantas outras pessoas, por um exemplo, como exatamente, ao simplesmente abrir o áudio e falar que pode incentivar outras pessoas, pode mexer com a gente, entende? Uma pessoa sequer, uma pessoa. Eu lembrei aqui do caso que Justo falou assim, há muito tempo que Justo já comenta isso, que ele veio para a doutrina espírita porque uma pessoa levou ele. Essa pessoa podia ser um médium que não prestava serviços brilhantes à casa, assim, digamos assim, né? Uma sintonia assim, tão pura, assim, né? De trabalho e tal. Mas ele teve uma ação de conduzir uma pessoa para lá. E isso mudou a vida dele. Uma mulher, quando ela dá luz, ela pode não ter sintonia nenhuma com aquele espírito, ela pode não amar, mas o fato dela dar luz já é, no mínimo, um ato de amor e de bem. Assim como
quando a gente faz algo sem nenhuma intenção, assim, sem saber que é tão grandioso, mas basta ser um ato do bem, né? Isso pode refletir em reencarnações futuras. Um irmão nosso pode até não perceber um bem que a gente fez, a gente nem perceber que fez. Depois alguém vai sentir e isso vai refletir em várias outras coisas, vai desencadear em várias outras coisas. Mais ou menos era isso. Eu só tenho a agradecer e gostaria que quem se tivesse sentindo de fazer oração, quiser fazer, pode ficar à vontade. Eu vou, Raquel, como eu vou ter que sair que eu vou ter que deixar meu neto, eu vou fazer a oração de encerramento e vou cantar uma música que a Nilson me pediu para mim cantar, só essa música assim, porque eu vou ter que ir para a Zona Norte, tá bom? Então, vamos agradecer a todos nós por esse momento maravilhoso que foi nos dado mais uma vez, através da espiritualidade irmã e amiga, né? E nos trouxe esse tema através do nosso amigo Emilson, né? Que foi muito bem exposto por ele, e se fez esse entendimento que todos, com certeza, aqueles que não falam, mas eu tenho certeza absoluta que o anjo guardião e o mentor espiritual de cada um está conectado através da espiritualidade irmã e amiga, Jesus, que ele como disse ele, ninguém vem ao Pai senão por mim, então Jesus também leva essa mensagem para o nosso Criador. Agradecer esse momento maravilhoso que a espiritualidade nos traz aqui. E vamos fazer aquela velha prece de 2020 que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso regresso. A pátria espiritual. Senhor, fazei-me de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensas, que eu leve o perdão, onde houver discórdias, que eu leve a união, onde houver dúvidas, que eu leve a fé, onde houver erros, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é desencarnando que vivemos para a vida eterna. Boa noite para todos. Eu vou cantar a música que Deus me pediu aí, tá certo? Nunca mais você ouviu falar de mim, mas eu continuei a ter você. Hoje eu completo 2 terços de vida. Em toda essa saudade que ficou, Falta 1 terço ainda. Tanto tempo já passou e eu não te esqueci. Eu não digo a idade, mas são 2 terços de vida. Quantas vezes eu pensei voltar e dizer que meu amor nada mudou, mas o meu silêncio foi maior. E na distância morro todo dia, sem você saber. O que restou do nosso amor ficou por esquecido por você. Vivendo do que fomos, ainda estou. Tanta coisa já mudou, só eu não te esqueci. Meu neto está aqui cantando comigo. Quantas vezes eu pensei voltar fazer igual a Maraí e dizer que meu amor nada mudou, mas o meu silêncio foi maior. E na distância morro todo dia,
sem você saber. Eu só queria lhe dizer que eu tentei deixar de amar, não consegui. Se alguma vez você pensar em mim, não se esqueça de lembrar que eu nunca te esqueci. Quantas vezes eu pensei voltar e dizer que meu amor nada mudou, mas o meu silêncio foi maior e na distância morro todo dia sem você saber. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns. Parabéns a você.